André Cochofel. Já que falamos em excessos alimentares, e sim, porque o Natal foi agora, daqui a menos de nada já estamos no fim de ano, temos que ter cuidados com esta época, principalmente para quem é diabético. Será que é necessário ajustar a terapêutica? É aquilo que vamos saber com a médica de medicina interna, Joana Louro. Um grande aplauso, por favor. Boa tarde, doutora Joana, bem-vinda à nossa tarde. Muito obrigada. Obrigada por estar connosco. Espero que o seu Natal tenha sido muito feliz. Foi muito, muito doce. Que bom, exato. Ora, nem mais. E é possível haver Natal doce para as pessoas que têm diabetes, porque o doce também não se prende só com o açúcar, não é? Bem, em primeiro lugar, é possível haver Natal doce para todas as pessoas, certo, porque a doçura transcende muito, sobretudo nesta época, aquilo que comemos. E a magia do Natal e todas as coisas maravilhosas que significam o Natal transcendem muito o que é claro, apenas uma mesa farta. Mas o Natal também é uma mesa farta, obviamente. E, obviamente, também que nestas alturas vão haver muitos excessos alimentares e vai-se abusar, nomeadamente, muito do açúcar, dos doces, que é aquilo que é o verdadeiro veneno para as pessoas com diabetes. Mas eu costumo dizer sempre nem nunca, e não é assim tão importante o que nós comemos entre o Natal e a passagem de ano, mas é muito importante o que nós comemos entre a passagem de ano e o próximo Natal. Olha, agora é que disse bem, doutora, de facto. Isso é mesmo verdade. Bom, mas de qualquer das formas, para as pessoas que têm diabetes e chegam a uma mesa onde está uma família maior ou menor, mas com filhós para um lado, rabanadas para o outro, sonhos para o outro, chocolates e bombons por toda a parte. Enfim, é possível e há estratégias para que a diabetes esteja controlada e que o Natal seja feliz, não é? Obviamente que sim. Uma das coisas mais importantes na diabetes, e por isso é que esta doença é tão especial, e que é diferente de todas as outras doenças que nós podemos ter, é que nesta doença o controle, a gestão da doença está praticamente toda na mão da pessoa que tem diabetes. Eu costumo dizer aos meus doentes que eu aqui só dou uma pequenininha ajuda. É a pessoa que tem diabetes que faz tudo, que gere, que manuseia a sua medicação, o seu controle da doença e que também a sabe trabalhar. E aqui há coisas muito importantes que eu acho que, por isso, há quem diga que diabetes somos todos nós, porque a diabetes dá-nos ensinamentos para a vida. Há pilares fundamentais na abordagem da diabetes e as pessoas que têm diabetes, se tiverem estes pilares bem estruturados, e se calhar não só as pessoas que têm diabetes, se calhar é o mesmo que nós fazemos com os nossos filhos, certo, e eventualmente deverá ser o mesmo que nós fazemos na vida. Quando nós educamos para a diabetes, há duas coisas que não podemos esquecer, é a liberdade, e liberdade acarreta sempre responsabilidade. Isto é uma coisa que nós ensinamos aos nossos filhos, claro. E é uma coisa que nós temos de ensinar às pessoas que têm diabetes. E esta liberdade implica a pessoa saber o que pode escolher, o que não pode escolher. Porque tentações, excessos, ofertas vão existir sempre. Todo ano. Um ano mais, outro ano menos, contextos mais, contextos menos. Mas isto vai existir sempre. Se nós capacitarmos a pessoa para uma escolha inteligente, para uma escolha moderada, sabendo, porém, os riscos e os benefícios, nós estamos a capacitá-la para decidir toda a sua vida, porque a pessoa vai ter diabetes não só entre o Natal e a passagem de ano, mas entre todas as passagens de anos e os próximos Natais. E depois, outra coisa muito fundamental na diabetes é a educação. Ao contrário de muitas outras doenças que nós tratamos, nós aqui educamos para a diabetes. Tal como fazemos com os nossos filhos. Claro. Nós temos de munir a pessoa com diabetes de skills, de competências. Com todas as ferramentas que precisa. Todas as ferramentas para saberem gerir a sua doença. O que é que eu posso comer ou não posso, o excesso que eu posso fazer ou que eu não posso, o controle que eu posso fazer ou não e como é que eu monitorizo. Claro que é difícil, no meio de tanta oferta, de tanta doçura, por açúcar na mesa, dizer que não. Mas se calhar não é o dia para dizer que não. É o dia para dizer que sim e depois haverá outros dias, muitos, em que eu poderei dizer que não. E depois é saber gerir tudo isto com os outros pilares da educação e da gestão da diabetes, que é o exercício físico e que é, obviamente, a terapêutica também, por isso. Que deve ser ajustada nesta altura do ano ou não? É difícil responder isto. Há dois tipos de diabetes. O tipo 1 e tipo 2, Nós temos a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune e que não existe produção de insulina por parte do pâncreas, e aí os doentes estão munidos de muito conhecimento, de muitas ferramentas para saberem gerir a sua doença com a administração de insulina,
lenta, rápida, em bolos, enfim, isto é um mundo. Esses podem perfeitamente ajustar as doses de insulina, podem e devem, às refeições que fazem e àquilo que vão ingerir. Agora, as pessoas que têm diabetes tipo 2 é outro mundo, não é? E muitas das pessoas que têm diabetes tipo 2 não fazem ou ainda não fazem insulina e fazem medicação oral. E essa terapêutica, obviamente, eu não posso tomar os 2 comprimidos porque comi mais. Exatamente. Os medicamentos têm uma farmacocinética, uma farmacodinâmica que tem de ser respeitada. Mas se calhar posso fazer uma caminhada amanhã de 1 hora, que normalmente não faço, para conseguir dar resposta ao excesso que fiz ontem, anteontem e antes de ontem. Se calhar posso ter mais cuidado nos dias a seguir ao Natal, para na passagem de ano poder exagerar ligeiramente. Sim, mas o que eu acho mais importante que as pessoas interiorizem é que realmente o tempo do paternalismo médico e ditatorial e dizer é assim que tem de fazer, está muito longe do que é a abordagem da diabetes nos dias de hoje. Muito longe. Nós temos de gerir pessoas que são vegan, que são vegetarianas, que fazem jejum intermitente, por isso. Eu não vou dizer a nenhuma pessoa com diabetes coma isto ou não coma aquilo neste período tão festivo. Nós temos é de adaptar o nosso discurso e conferir competências ao doente para, dentro das escolhas que faz na sua vida, tomar as opções mais inteligentes, mais não é? saudáveis. E, por exemplo, quando olhamos para pratos cheios, que também não devíamos olhar, até porque todos, com ou sem diabetes, não é isso que se pretende, não é? No caso de uma pessoa que tenha diabetes, já que nos estamos a centrar neste tema, colocar mais legumes, outro tipo de alimentos em disfunção de outras coisas que fazem pior, é também uma solução? É uma alternativa? Há muitas técnicas, não é? Porque, obviamente, quando me dizem todos devem comer sopa, não. Todos não devem comer sopa, todos não devem comer 3 em 3 horas, não. Essas regras não existem, devem ser cada vez mais. A terapêutica deve ser individualizada. Claro. Eu não posso pedir a uma pessoa que tem de uma etnia cigana, ou não posso pedir a uma pessoa que tem hábitos muito asiáticos que coma aquilo que nós comemos e a nossa dieta mediterrânica, porque eles comem sopa com arroz ao pequeno almoço e eu tenho de respeitar isso e tenho de ir ao encontro deles. Agora, há pequenas técnicas que nós podemos usar sempre. Quais? Obviamente, se eu não estiver esfomeado, eu não vou ingerir tanta quantidade e não a vou ingerir tão depressa. Se eu tentar preencher o meu prato com legumes, saladas, de uma forma em maior quantidade, isso vai me dar uma sensação de saciedade que eu não preciso tanto de ingerir mais hidratos de carbono, mais doces. Se eu tentar comer os doces logo a seguir à refeição e não separados no tempo, aquele doce não vai ser absorvido da mesma maneira que se eu tiver a meio do nada a comer um pudim abado de periscos, não é? Exatamente. Se eu chegar agora às 5 da tarde... queria um pudim. O que é tão bem um pudim? O que é bem para o meu lanche? Era uma rabanada, bem assim, cercadinho. Cheio de óleo. Não, agora, nós também já temos muitas coisas que, não, do ponto de vista terapêutico, não tínhamos no passado. Neste momento nós temos armas terapêuticas poderosíssimas, oxalá elas continuem a existir no mercado, que têm um efeito de saciedade que nos ajuda muito com estas pessoas, porque mesmo que queiram, já não conseguem comer mais. É quase um efeito colateral de redução de apetite, ou seja, a pessoa está a comer com todo o prazer que uma boa refeição nos deve dar, está muito feliz no seu momento alimentar, mas não exagera porque fica saciada mais precocemente. E estas armas terapêuticas são excelentes. Temos pena que não cheguem para todos e que haja as suas limitações, mas melhores tempos virão também nessa área. Vamos só terminar a nossa conversa falando da diabetes adquirida, portanto da tipo 2, se não me engano, não é? Já tenho falado ao longo de tantos anos com tantos médicos que acho que já começo a perceber alguma coisa de saúde também, mas de qualquer das formas, quais são os principais cuidados a ter? Também com as crianças, porque sabemos que o que lhes ensinamos agora é o que eles serão enquanto adultos amanhã, em termos de educação alimentar, de educação física, de educação, enfim, social. O que é que podemos deixar como recado para 2023, numa sociedade cada vez mais obesa? Exatamente. A obesidade e a diabetes são praticamente 2 espectros da mesma doença e estas sim são as verdadeiras pandemias. Nós estamos a falar de mais de 1 milhão de portugueses com diabetes tipo 2, 13,3% de toda a população. Nós não estamos a brincar mesmo, e nem sequer vou trazer os números da obesidade. Por isso nós estamos a falhar enquanto
pais também, enquanto sociedade, enquanto comunidade cívica e política, na prevenção do que é o grande flagelo desta década, e os números vão aumentar loucamente. Estima-se que em 2045 estejamos a falar de 700 milhões de pessoas em todo o mundo com esta doença. E eu costumo dizer muitas vezes que a diabetes não dói, mas mata. E mata de todas as complicações cardiovasculares. Claro. Eu não quero trazer mensagens derrotistas nestas alturas do ano, mas de esperança. Mas temos de ter esta consciência para podermos intervir, fazer mais e melhor e, sobretudo, mudar o rumo da doença. E isso prende-se muito com a péssima alimentação que muitas pessoas têm e o sedentarismo também? Prende-se sobretudo com a iliteracia. Eu acho que o grande problema da nossa sociedade é a absoluta iliteracia em saúde que nós temos. Muitas pessoas não sabem o que é comer saudável, muitas pessoas não sabem o que são comportamentos saudáveis. Muitas pessoas adotam comportamentos de risco sem saber que os estão a adotar. Por isso, os pilares serão sempre os mesmos. Uma alimentação saudável e equilibrada. Tânia, eu gostaria de estar aqui muitas horas a falar sobre isto, mas sei que não podemos ser. Uma alimentação muito equilibrada, muito saudável, ter particular atenção aos miúdos, porque eles serão os adultos da amanhã. O que nós ensinarmos a eles, eles vão transmitir em casa e vão transmitir aos pais. Açúcar é veneno. Há alturas para exceções, há alturas para festa, mas açúcar adicionado é veneno. Doces, chocolates, bolos é só em momentos mesmo especiais. E muito exercício físico. O sedentarismo, a comida de plástico, a globalização, a falta de tempo, a falta de atenção, a falta de cuidado que nós temos com o nosso próprio corpo e com o outro, com a nossa família. Está a dar estes resultados. Está a dar estes resultados. Por isso, a minha mensagem para 2023 é mesmo olharmos, cuidarmos e amarmos a nós, o nosso corpo e o dos nossos filhos. Que lindo! E com isto tentarmos combater aquele que é o grande flagelo e a grande pandemia que é a obesidade e a diabetes em Portugal e no mundo. Muito obrigada. Obrigada. Joana, onde é que a podemos encontrar? Quem quiser uma consulta consigo? Eu sou médica do Centro Hospitalar do Oeste, na unidade de Caldas da Rainha, e sou membro do Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, por isso os meus contactos são mais do que públicos. Falem comigo e estejam à vontade. Muito bem, muito obrigada e um excelente 2023. Obrigada, muito obrigada.